né? Mas é por isso, eu queria conversar com você para saber o seguinte: qual é a alegação das centrais sindicais? As grandes centrais sindicais, inclusive, como a CUT, a Força Sindical, PTB, o GT, né? Essas grandes centrais sindicais, várias existentes, que todas elas, quase que na sua totalidade, estiveram na campanha para eleger Lula contra Bolsonaro, entender que Bolsonaro atacava os direitos da classe trabalhadora. E agora Lula, no governo, apresenta um projeto que ataca esses direitos da classe trabalhadora. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais disso. Qual é a alegação dessas centrais sindicais para não mobilizar as suas bases, os sindicatos e as suas bases, né, a classe trabalhadora que elas representam, as categorias que elas representam, para se enfrentarem contra esse projeto? Qual é a alegação? O que dizem as centrais sindicais no momento como esse, em que o governo e o Congresso Nacional apresentam um projeto como esse do arcabouço? Tem também, junto com isso, inclusive o marco temporal, como você já falou aí, que atacam não só os povos originários, o ataque aos povos originários, o ataque à natureza, é ao conjunto da classe trabalhadora brasileira também, mais diretamente, é, é, é a institucionalização de um genocídio, de apropriação de territórios indígenas. Me diga uma coisa, qual é a posição dessas centrais nesse momento? Verinha, ó, me permite pensar contigo aqui uma coisa mais geral e juro que eu vou tentar ser um pouco mais objetivo. Mas veja, duas grandes manchetes dominam as páginas, a imprensa nacional e creio eu que com reflexo mundial. A primeira mundial, ou seja, nunca na história do planeta teve tanta gente vagando, perambulando, agonizando, seja por bomba, por doença, ou seja, emigração, imigração, sofrimento, sabe? É um sistema por consciência doente que adoece e que mata psicológica, humanamente, a classe trabalhadora do mundo. Sim. Seja do Oriente, do Ocidente, não importa a crença que tenham, nunca teve tanta gente perambulando pelo mundo, sendo barrada e assassinada, impedida de entrar pelas fronteiras. Então, esse é o marco, é a brutalidade da crise do capitalismo, a brutalidade humana, ou seja, da matança humana, né? E aí uma outra matéria, digamos assim, mais nacional, que nunca teve no Brasil um índice tão grande de assassinatos de lideranças que no escopo, digamos assim, da academia ou da militância em geral, estejam enquadradas no terreno da defesa dos direitos humanos. Então, são ativistas, sindicalistas, militantes, advogados, padres, pastores, bom, enfim, todos aqueles bom. E desses assassinatos, assim, nunca tão tremendos no Brasil, 30% é de indígena, os outros 20% é de negro, ou seja, negros e indígenas são metade dessa brutalidade. Por que eu estou falando isso? Para responder uma pergunta, digamos, por que a burocracia, o sindical, a cúpula dirigente? Porque se trata não de um equívoco, não se trata de um erro, se trata de uma escolha política de visão de mundo, de uma decisão política de visão de mundo. Então, não há crise nenhuma para essas direções estarem evitando mobilizar contra esses dois grandes ataques,
porque para eles interessa o status quo, desde que se mude o governo e de que eles façam parte do governo, como hoje o fazem, como o fizeram anteriormente. E não é só um problema de burocracia. Nós podíamos aqui ficar denunciando, porque pegaram tantos cargos, o que é verdade, pegaram antes, pegaram. O problema é a visão de mundo. O problema é que o maior crime partindo de reivindicar a origem do Partido dos Trabalhadores e como ele surge, né, da luta de classe, do enfrentamento à ditadura, tudo isso e tal. O problema é que hoje não há diferença estratégica entre CUT, Força Sindical, CTB, UGT, a própria Intersindical Central da Classe Trabalhadora, a nova Central Sindical, desde a sua direção, que eu reivindico que não é Ctrl-C, Ctrl-V, não é assim que os dirigentes sindicais de suas bases pensam, não é assim que suas bases pensam, não tem democracia operária para ouvir, para decidir. Então, eles não mobilizam, não agem por uma visão de mundo, por uma decisão ideológica de acreditar que é possível um mundo onde patrão e peão possam ser felizes juntos. Isso é a negação do marxismo, isso é a negação da luta de classe. Só é possível o patrão ficar bem sob a agonia de quem trabalha, sob a agonia. Por isso, esse tantos milhões de mundanos pela guerra, pelas bombas, seja lá pelo que for, pelo interesse do lucro, porque eles estão em crise. Então, é lamentável. Isso no Brasil se expressa assim. Por último, Darinha, por exemplo, eles não estão dispostos a mobilizar contra o arcabouço fiscal e nem contra o marco temporal para defender a governabilidade. Porque tudo agora é o fascismo, é a ultradireita, que inclusive está dentro do governo aí, com seus ministérios e o Centrão e tudo mais. Mas aí estão chamando do dia 16 a não sei que dia uma mobilização nacional, vão fazer essas grandes centrais. Exatamente, aí sim, Ctrl-C, Ctrl-V, a polêmica instrumentalizada que uma parte do PT faz. Vamos lutar contra os juros. Contra os juros altos, vamos exigir a saída do presidente do Banco Central, porque ele é bolsonarista. Essa bandeira não está errada, mas ela é instrumental, ela é irrisória, ela é limitada. Como você vai lutar contra os juros altos, negando o arcabouço fiscal da Banca Internacional, que é para garantir o pagamento da dívida pública? Como? Como e por que, se não for uma opção política? Então, é lamentável, desde nossa parte, e creio eu que pela base que temos acumulado na CSP Comutas, esse é um pouco a nossa ótica, que de um lado lamentamos, do outro concretizamos como uma visão objetiva de opção política, e por terceiro, chamamos, né, a essas direções a romperem com o governo e fazer o que tem que ser feito, ou seja, organização de classe é para lutar contra qualquer governo de plantão. Atacou o peão, tem que lutar. E eles não estão dispostos a isso por uma visão de mundo de conciliação de classe. Sim, sem dúvidas.